corredores! Pô, que legal começar um projeto novo e te contar um pouco mais sobre ele. Bom, hoje, segunda-feira, está começando, esse é o primeiro capítulo, né? Serão 4 episódios do nosso projeto Rumo ao Cume do Aconcagua. Todo ano que passa, né, cara, eu tenho tentado trazer para vocês coisas que são diferentes do nosso universo da corrida, mas que também conversem com o universo da corrida. Então, a montanha surgiu na minha vida através da corrida, e eu tenho trazido provas de montanha para vocês aí desde 2012. E essa paixão pelas montanhas, essa maneira de enxergar a montanha como um lugar sagrado, como um lugar em que eu sou feliz, me aproximou desses conteúdos que não são especificamente de corrida, mas que são de montanha. E, para te falar a verdade, no universo da corrida de montanha, todo mundo gosta de trekking, todo mundo gosta de escalada, todo mundo gosta de montanhismo, porque essas coisas conversam, né? E há algum tempo já, cara, acho que principalmente depois do ano passado, que eu comecei a perceber que os conteúdos que eu trago, que são diferentes, né, que são coisas que você não imagina ver, que são, como foi, por exemplo, do Polo Norte no ano passado, do Caminho da Fé, esses conteúdos eles têm uma repercussão legal para quem assiste, porque eles são realmente inusitados, né? Mas eu estou fazendo isso não por conta do resultado que esse projeto vai dar, eu estou fazendo isso porque isso é um sonho que eu venho alimentando aí nos últimos 3 anos, vamos falar 3 anos. O primeiro contato que eu tive com o pessoal do Gente de Montanha, que é a empresa que vai me levar para o Aconcagua, foi logo depois da pandemia. Eu conversei com o Max Kausch, que é o líder da nossa expedição, é o recordista de montanhas de 6.000, né, um dos montanhistas mais importantes do Brasil. Já fez Everest K2, o cara assim, com uma bagagem incrível. E ele me convidou, eu falei, eu quero, não sei o que, no final eu acabei não indo, é caro, não é um investimento barato. E aí foi passando o tempo, no ano passado a gente se encontrou de novo, a gente conversou, e eu falei, bom, ano que vem eu vou. E aí comecei a alimentar a criação desse projeto. Pra que, né, fazer isso? Por que eu quero fazer isso? O montanhismo, cara, ele tem um lance de conquista, de superar os seus limites, de se desafiar, de se lançar no desconhecido. E quer queira, quer não, tudo que eu já fiz nesse canal nos últimos 14 anos que a gente está fazendo esse ano, eu basicamente fiz tudo que a corrida podia me proporcionar. Esse ano eu vou fazer minha primeira prova de 100 milhas, né, mas corri nas montanhas, já corri provas de asfalto, já fiz as 7 majors, eu já fiz qualify para Boston, já fiz Boston. Então, cara, o desafiador, o limite para mim como corredor, como atleta, ele estava em outro lugar agora. E aí, em vez de ser mais rápido, ser para frente, é para o alto. É isso que eu quis fazer com esse projeto. O Aconcagua, ele é uma montanha mais próxima de nós brasileiros, é a maior montanha das Américas, com 6.962 metros, e a maior montanha também do hemisfério sul. Só tem montanha mais alta que a Aconcagua lá no Himalaia. No Himalaia tem montanhas maiores de 7.000 metros e maiores de 8.000 metros, como é o caso do Everest. Mas aqui, nas Américas, a maior montanha é o Aconcagua. O Aconcagua foi descoberto no século XIX. O general San Martín, que é um dos generais responsáveis pela independência dos países sul-americanos da Espanha, cruzou a Cordilheira dos Andes e do lado argentino, né, começou a receber os primeiros relatos de uma montanha gigantesca que achavam que era um vulcão. E aí mais tarde descobriu-se que não se tratava de um vulcão, tratava-se de um grande maciço, e o Aconcagua sobe ali dos Andes centrais para 6.962 metros. O primeiro explorador a tentar descobrir uma rota para chegar ao cume do Aconcagua foi o suíço Paul Gisfeld. Ele veio para cá, ele ficou meses, rodeando o Aconcagua e tentando achar uma rota que fosse uma rota que desse acesso ao cume. No final das contas, essa tentativa durou meses, ele acabou retornando sem atingir o cume. Alguns anos depois, em 1896, uma expedição britânica liderada
por Edward Fitzgerald, outro explorador, outro montanhista, veio para a Argentina e aí começou a desenvolver uma rota a partir da rota que tinha sido criada, né, até o meio da montanha pelo Gisfeld. E aí o Fitzgerald veio com uma grande equipe, né, com vários escaladores, com vários montanhistas e começou a fazer essa ascensão. Foram 9 tentativas até atingir o cume do Aconcagua, coisa que o Edward Fitzgerald não conseguiu fazer. Quem fez foi um dos montanhistas que estavam na equipe, o Matthias Zubringen, um suíço, que já tinha escalado o Matterhorn, já tinha escalado o Mont Blanc, e aí foi o primeiro homem das civilizações ocidentais, né, a escalarem o Aconcagua, porque existem indícios de que os incas estiveram no cume do Aconcagua, mas eu vou contar sobre isso lá, quando eu estiver lá você vai saber sobre isso. Então, em 14 de janeiro de 1897, Matthias Zubringen, suíço, foi o primeiro homem a botar os pés lá em cima. Para conseguir isso, ele perdeu parte dos dedos da mão, teve as extremidades congeladas, sofreu muito com a aclimatação e sofreu muito com a oxigenação. Acima de 6.000 metros, o corpo humano tem muita dificuldade de absorver oxigênio, porque quanto mais você sobe, baixa a pressão atmosférica e aí você tem menos capacidade de absorção do oxigênio. Acima de 7.000, você tem basicamente entre 23% e 40% da absorção de oxigênio que você tem no nível do mar. Então, essa aclimatação que hoje a gente conhece como que é, você tem que subir, ficar algum tempo na montanha, até que seu corpo desenvolva glóbulos vermelhos a ponto de melhorar esse trânsito de oxigênio no sangue. Nessa época do Zubringen, eles não sabiam. Então eles sofriam, tentavam ir rápido demais, passavam mal, voltavam. Lembrando também que existia uma questão climática que era muito mais severa do que hoje, porque hoje a gente tem um aquecimento global e diminuíram muito as geleiras, diminuiu muito essas diferenças climáticas que a gente tinha. O cume do Aconcagua, na época da ascensão do Zubringen e do Fitzgerald, era um cume totalmente nevado com colunas de gelo. A descrição desse primeiro aclive, né, dessa primeira ascensão, dessa conquista do Aconcagua é uma descrição que mostra um cenário de inverno tremendo, coisa que hoje em dia a gente não vê. Se você vai para o Aconcagua nessa época que eles foram, que é a época que eu vou também, agora em janeiro, você percebe que você só vê neve no alto da montanha, com exceção de alguns anos em que há algumas mudanças climáticas. Então, para subir o Aconcagua, existem várias dificuldades. A primeira delas é a altitude. Chegar a quase 7.000 é algo que, se você nunca fez, certamente você vai sentir. E se você já fez, você vai sentir do mesmo jeito. Então o processo é aclimatação. Por isso que a gente fica muitos dias na montanha. Vai até uma certa altitude, volta, fica um tempo descansando, deixa o seu corpo desenvolver os mecanismos para que você consiga respirar com normalidade na montanha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que acima de 5.000, 5.500, você está muito mais exposto às mudanças climáticas e o frio é muito mais extremo e a neve quando cai, os ventos são muito mais extremos. Então, essa é uma dificuldade que você vai ver no vídeo da semana que vem, o tamanho do equipamento que eu tenho que levar para não morrer de frio na montanha, cara. Então é bizarro. Para não morrer de frio, para não morrer de avalanche, para não morrer de pedra caindo, capacete, piolê, bota dupla. É uma doideira que é uma novidade para mim, mas estou achando super legal. E a terceira dificuldade, que é a dificuldade para a maioria das pessoas, é a falta de condicionamento físico. O Aconcagua ali é uma escalada que não é considerada técnica. A gente não escala em gelo, né? Não tem escalada em gelo que você tem que se pendurar em corda, parafusar, etc. Ela é uma caminhada íngreme, mas é uma caminhada constante, que exige muito do corpo, muito, mas que se você tiver experiências prévias em endurance, se você tiver um bom condicionamento físico, se tiver uma boa força física, a chance de você conseguir é grande. Então eu estou amparado no meu currículo, de tudo que eu fiz na vida até hoje, para me lançar em algo que eu não tenho experiência nenhuma. Eu nunca escalei uma montanha, eu nunca fui acima de 5.000 metros, vai ser a minha primeira vez acima de 5.000 metros, e eu estou super apreensivo para ver como meu corpo vai reagir, como que eu vou encarar isso, né? Eu tô que nem uma esponja, eu quero absorver tudo que os montanhistas mais experientes têm para me passar, eu quero absorver tudo para poder passar com a maior clareza possível para vocês. Eu tô animado como eu nunca tive para um projeto na minha vida, porque é algo novo,
O montanhismo é algo apaixonante, eu estou completamente envolvido com essa modalidade e eu tenho certeza que eu vou voltar de lá querendo fazer mais e vocês vão acabar vendo isso aqui de alguma maneira nesse canal. Nesse processo de conhecer mais o montanhismo, de conhecer mais o Aconcagua, eu aprendi muito, eu li muita coisa que vocês vão ver, que eu vou contar para vocês nos próximos 3 vídeos, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também, como eu me apaixonei. É isso, está lançado o nosso primeiro projeto de 2026, rumo ao cume do Aconcagua. Vão comigo, semana que vem eu te conto dos equipamentos e na outra semana você já vai me ver lá em Mendoza, cara. E dali só para no cume do Aconcagua, velho. E eu gostaria muito de fazer. Agora, pode ser que não aconteça. Aliás, o índice de sucesso de pessoas que chegam ao topo da montanha é na casa de 70%. Então 30% não chega. E aí um monte de coisa pode acontecer. Pode ser climático, pode começar a nevar e não dá para subir. Então torçam por mim, que eu vou precisar muito da torcida de vocês. Beleza? Valeu, até quarta.